Pois então é isto, boa noite ouvintes, está começando neste momento mais um programa Entre Dois Mundos. Hoje edição de número 10, no dia 26 de outubro de 2023, programa da Rádio Web Recordações, produção da Sociedade Espírita Caminho da Luz, Praia Grande, Santa Catarina. Nesta noite o tema será Jesus e Decisão. E disse o Mestre Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Pois então vamos lá, dando nossos boa noites às nossas nobres radialistas. Promovi vocês todas a radialistas, ok? Boa noite para a Regina, para a Regiane e para a Martinha. Boa noite ouvintes, boa noite meninas, boa noite Paulo. Que tenhamos um excelente programa, sempre entre dois mundos. Que assim seja, né, Regina? Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Os nossos amigos que estão de longe nos acompanhando pela rádio, os nossos amigos espirituais e a todos aqui. E a todos que estão envolvidos na elaboração desse programa também, embora de longe. Amigos ouvintes, presentes entre os dois mundos, sejam muito bem-vindos a esse programa e que tenhamos, sim, um excelente programa à luz do Mestre Jesus. Muito bem, nós vamos, como de praxe, antes de dar início ao tema da noite, fazer a nossa prece de abertura. Hoje, ao vivo e a cores, com a amiga Martinha. Está chegando ela. Prece de abertura. Divino Mestre Jesus, inspiração de nossas vidas, aqui estamos nesta noite, rogando o Teu amparo e o Teu amor, pois sabemos que és o nosso amigo presente em nossas vidas. Mas precisamos muito de Ti, Mestre. A Tua companhia, o Teu amor, a Tua vibração eleva, engrandece e edifica o nosso espírito. Tu és a luz do mundo e o nosso Pai, de tanta misericórdia e bondade, oferece este Filho para guiar a todos nós. Agradecendo esse Pai de amor, aos mentores espirituais, aos amigos que conduzem os trabalhos deste ambiente, a nossa gratidão e o nosso amor. E que a luz do Mestre se espalhe, se expanda entre os dois mundos. Que assim seja. Que assim seja. Pois bem, vamos aí ao rapidíssimo aviso da Regina para os ouvintes e especialmente aqui para os residentes em Praia Grande. Já voltamos então abrindo o tema da noite. A Sociedade Espírita A Caminho da Luz convida a comunidade praia-grandense a participar das comemorações de seus 30 anos de existência neste mês de novembro de 2023.
Venha conhecer de perto nossa história e as diversas atividades socioeducativas desenvolvidas por nossos trabalhadores e que também podem receber a sua cooperação humanitária e fraterna. Todas as quartas-feiras, a partir das 19h45, apresentamos palestras sobre assuntos variados, abordados sob o ponto de vista da ciência, da filosofia e da religião, alicerces básicos da doutrina espírita codificadas por Allan Kardec à luz do Evangelho do Mestre Jesus. Além disso, nesse mês de aniversário da casa, outras atrações estarão sendo oferecidas ao público frequentador, tais como declamação de poesias, leituras e músicas promovidas pelos membros da sociedade. Então é isso. Mês de novembro, tempo de comemorarmos juntos os primeiros 30 anos dessa Casa de Luz. Aguardamos você, lembrando que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, amigos, está dado o início do nosso programa tema, Jesus e Decisão. Com a palavra, a Regina. Bom, boa noite, né? Vamos começar então. Primeiro eu quero fazer uma breve biografia da Joana de Ângeles, famosa mentora de Divaldo Franco, que trouxe importantes obras com enfoque no autoconhecimento e no descobrimento do ser. A obra atribuída a Joana de Ângeles é composta por dezenas de livros, muitos deles traduzidos para diversos idiomas, falando sobre temas existenciais, filosóficos, religiosos, psicológicos e também transcendentais. Dentre as obras atribuídas a Joana, destacam-se as da série psicológica, composta por 12 livros, nos quais ela estabelece uma ponte entre a doutrina espírita e as modernas correntes da psicologia, em especial a transpessoal e a junguiana. E a Joana é um espírito que irradia ternura e sabedoria, e que nas estradas dos séculos vamos encontrar em diversas reencarnações missionárias, como por exemplo Joana de Cusa, uma discípula de Francisco de Assis, na irmã Juana Inês de la Cruz e finalmente na destemida Joana Angélica de Jesus. Dito isso, amigos, vamos citar agora o livro Jesus e Atualidade, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, no capítulo 11, Jesus e Decisão. Aspas para Joana. A atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais descrentes estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nestes dias. Joana de Ângeles nos orienta na introdução dessa belíssima obra que Jesus, profundo conhecedor da psique, penetrava com segurança no íntimo dos indivíduos, descobrindo as causas reais das aflições que o inconsciente sempre oculta. Jesus enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria, desnudando as mais intrincadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor uma terapia na qual cada indivíduo assuma a sua responsabilidade. A personalidade marcante de Jesus impressionava todos os que o encontravam, fazendo-os verem a realidade, o reino dos céus, que se encontra no íntimo de cada um, utilizando uma linguagem simples, compreendida por pessoas tanto ignorantes, sem estudo, e os intelectuais. E aí, Martinha?
Vamos lá, vamos começar a conversar. Vamos começar a conversar. Os livros da Joana sempre são um convite à nossa reflexão, né, gurias e guris? Sempre nos oferecendo e nos chamando para essas verdades do Cristo. Iniciamos então nosso programa de hoje com este capítulo 11, como tu falastes, né, Regina? Jesus e Decisão, desse livro muito bom, onde a história se inicia assim. Jesus convida um jovem que se mostrou interessado em segui-lo. No entanto, ao receber o convite, esquivou-se sob a justificativa de que queria antes sepultar o genitor que havia morrido. Joana ainda nos diz: diante da resposta que parecia justa, o mestre foi, no entanto, contundente, informando-o: deixa aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração o reino de Deus. Quando o mestre o convida, ele imediatamente demonstra na face um interesse, mas logo a seguir ele já repensa a sua resposta e diz que precisa ir até o seu pai, que desencarnou, como nós dizemos, morreu, e participar do enlutamento do pai. Ou seja, ele repensa aqui a sua decisão inicial. Vamos falar um pouquinho, né, gurias, aqui nesse primeiro ponto, sobre deixa aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir o coração no reino de Deus. Nós estamos vivendo uma experiência nova à medida que nós buscamos o Evangelho do Cristo, à medida que nós buscamos novas leituras, programas edificantes de rádio, YouTube, lives, estudos nas casas espíritas. Então nós nos consideramos estas pessoas que estão querendo a nova era na sua vida, a mudança. E quando o Cristo disse a esse jovem que ele deveria então deixar os mortos ao cuidado dos mortos, ele estava fazendo uma referência, e eu convido os amigos para buscar esta leitura com mais intensidade, mais profundidade, Estranha Moral, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Jesus não censurou o amor filial desse jovem. Jesus estava lhe dizendo que a verdadeira vida é a espiritual. Kardec enfatiza um sentido mais profundo das palavras de Jesus. A encarnação podemos pensar que, bem, na verdade, é uma espécie de morte, quando comparada à atividade da vida espiritual. Quantos de nós somos vivos mortos? Então, não buscamos o entendimento espiritual e nos colocamos nessa condição de estarmos enterrados. Nós demoramos muito a perceber, né, Martinha, que somos espíritos, né, e que temos espíritos imortais. Então, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Mas a gente se apega muito aqui, à Terra. Então, a gente vive num determinado momento da nossa encarnação buscando o que nos faz nos sentirmos vivos na parte material e esquecemos de buscar Jesus. E lá na moral, né, na moral estranha, o Cristo quis dizer: não vos inquieteis com o corpo, né? Isso. Porque a gente deve mesmo se preocupar com o espírito. Com o espírito, porque por isso que ele convidou-o, né? Ide ensinar o reino de Deus. E que a nossa vida mesmo, a nossa pátria espiritual é a nossa casa, né? Não esquecendo, né, que o que Jesus quis nos dizer, é a isso que a gente tem que atentar a todo momento. Ele quis nos dizer, a toda a humanidade, que a nossa preocupação deve ser com o nosso aprimoramento da vida espiritual, uma vez que a vida corpórea é apenas transitória, né? E a gente esquece disso. A gente pensa que está aqui para sempre, mas não. E também nós temos que pensar que o Cristo
não censurava o jovem primeiramente. Ele fez um convite e ficou aguardando. E também aqui eu faço um outro comentário que o Kardec também nos oferece através da interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, que aquele jovem não podia compreender a importância da vida espiritual sobre a vida terrena. A sua preocupação prendia-se ainda ao corpo do Pai. Que na verdade Jesus pretendeu ensiná-lo, né, que a verdadeira pátria dos homens, como eu acabei de falar ali, né, na moral estranha, não se encontra na terra, mas no plano espiritual. E daí diz mais: não vos inquieteis com o corpo, mas pensais antes no espírito e de pregar o reino de Deus. É isso. Então, esse se desprender da terra, onde a pessoa fica mais enraizada no que está na terra, esquecendo de se aprimorar, né, na vida espiritual, é o que traz o atraso à humanidade. E a gente demora muito para perceber e para seguir os ensinamentos de Jesus, para seguir a lei de amor, né, nos preocupando com aqueles que nos cercam, com nossa família. Então, a nossa preocupação fundamental deve ser a de seguir as palavras de Jesus e transmitir seus ensinamentos. Paulo define sua posição e também a dos demais apóstolos como sendo de servidores da comunidade por amor a Jesus, não existindo indicação mais clara das funções que cabem aos cristãos. Ou seja, devemos semear as palavras de sabedoria e amor ditadas pelo nosso Mestre Jesus. Pois então, voltando aí, Martinha, à perda desse ente querido, né, que deu motivação para que o jovem não seguisse Jesus, para que ele protelasse o seu caminho para os ensinamentos de Jesus. Vamos dando sequência então a isso? Vamos sim, Paulo. Nós podemos pensar o seguinte: o que é uma decisão, se nós formos pensar? É uma ação, um efeito de decidir algo, uma determinação. É uma resolução, fazer uma escolha. Né? Isso é. Aí então a Joana vai nos dizer aqui, né, Paulo, que nós devemos parar de deixar as decisões para depois, ou deixar a cargo das outras pessoas. Porque quando ele diz que vai enterrar o pai, fazemos aqui uma observação que naquela época, segundo os rituais daquele período da história como hoje, 7 dias era o tempo da inumação de um cadáver. Então, pensemos que Jesus ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. Ele não queria desrespeitar ninguém, como ele não queria desrespeitar esse jovem cuidando da deliberação do corpo de seu pai. Mas ele queria explicar que não era necessário ficar ali. Tinha algo além, algo tinha maior. Algo mais. Não nos atermos ao sofrimento, à dor, ao apego. Então ele usou a experiência de um povo para trazer uma outra realidade, nos chamar para uma outra realidade, né? E aí ele queria que nós assumíssemos determinadas responsabilidades, nos convidando para esta reflexão, para fazer essa mudança na nossa vida. Eu não ficar preso àquela matéria que não existe mais, porque logo à frente nós vamos falar dos bens materiais, que é o que ele quer dizer. Se perde, vai acabar se deteriorando. O ser humano acaba ficando muitas vezes preso a convenções sociais, né? Isso mesmo, certas Paulo. Obrigações. E passa pela frente dele batido as necessidades essenciais que deveriam ser logo vistas e assumidas, não é isso? Isso aí. E se a gente for procurar um pouquinho mais, aprofundar na ocasião, na época, né? Também o cuidar do seu pai, enterrar o seu pai, não significava exatamente que tivesse desencarnado, mas sim, era costume, né, da época, o filho morar e acompanhar, né, os pais até que eles desencarnassem. E não era algo que era muito longo, porque a expectativa de vida era bem mais baixa que agora, né? Então, o filho ficava até que o pai desencarnasse. Mas aí, esse filho precisava realmente ficar só grudado ao que é da terra, né? Teria algum outro que pudesse ajudá-lo a fazer isso? Seria uma desculpa?
né? Então são perguntas que a gente se faz e que Jesus, né, nos coloca e nos passa nos deixa as suas parábolas e os seus ensinamentos para que possamos pensar o que nós estamos fazendo e aonde nós já estamos através das nossas escolhas diárias. Nós já enterramos uma parte desse nosso material e buscamos mais o nosso espiritual, ou a gente ainda está fazendo as escolhas totalmente erradas, só considerando essa nossa vida aqui na Terra? É como se Jesus estivesse falando de maneira transversa que o corpo humano, como tal, ele é tão somente um objeto material. O espírito precisa, é necessário, é um presente. É um presente de Deus. Mas nós não podemos nos ater às falsas ilusões e os enganos do ego também, né? E quanto mais a gente procura se aprimorar, buscar o estudo, já tentar fazer algo diferente através das nossas escolhas, seguindo os exemplos que Jesus deixou, né? A fim de não sermos tentados pelos impulsos de denominação dessa vida terrena, porque em todas as situações o discípulo da Boa Nova é convidado e chamado a servir o Mestre. O livro Garimpo de Amor, a Joana também tem uma passagem muito bonita que diz que todo ser que busca a riqueza do amor irá transformar-se em precioso celeiro para todos os que buscam o amor vivo. Então aqui nós podemos analisar que estes jovens... Celeiro, que lindo, né? Celeiro. Martinha, o amor necessita ser trabalhado, aprimorado, bem orientado. Quanto mais é aplicado, mais belo fica. Quanto mais é repartido, mais se multiplica. Em valor e significado. É o grande desafio para a existência humana, para a conquista do espírito imortal. O amor é um garimpo de diamantes estelares que deve ser explorado. Possui gemas de diferentes qualidades e valores muito diversos, de acordo com a coragem e a decisão de quem busca encontrar as suas riquezas. Então Joana continua a narração da história do moço chamado por Jesus dizendo: pode causar estranheza a atitude e proposta de Jesus a um filho que pretendia cumprir com o seu dever imediato. No caso, como vocês já citaram, enterrar o pai desencarnado. É provável que esse fosse o seu intento real, adiando o engajamento na tarefa da vida eterna. Todavia, é possível que o moço ocultasse alguma outra intenção. O desejo de estar presente ao velório e ao enterro do pai talvez significasse a preocupação de ser visto como um filho cuidadoso e fiel, merecedor da herança que lhe cabia. Alguma disposição testamentária provavelmente exigia-lhe o cumprimento desse dever final, sob pena de perder o legado. Então, Rejane, a sua presença não significaria um ato de amor, mas um ato de interesse pessoal, né? É isso mesmo. Aqui faremos uma nossa segunda análise, né, desse tema, onde Joana ainda nos chama a atenção para outros aspectos. Os bens materiais, não obstante, possuam utilidade, favorecendo o conforto, o progresso, a paz entre os homens, quando bem distribuídos. São, às vezes, de outra forma, algemas cruéis que aprisionam as criaturas e que, transitando, né, de mão em mão, viram coisas mortas, né, que não merecem preferência ante as verdades eternas. Então, os bens materiais constitui uma prova para o espírito. Pode ser uma ilusão de poder e também muitas vezes nos aprisionam, muitas vezes nos chegando ensurdecendo diante das verdades eternas. Muito bem, muito bem. Nós vamos fazer nosso rápido intervalo e já voltamos com a palavra da Martinha aí, fazendo referência ao que a Regina acabou de fazer. Vamos lá. Nossa personalidade, enquanto somos jovens, é semelhante à pedra preciosa por lapidar. Mas o tempo, dia a dia, nos desgasta e transforma, até que um novo entendimento da vida Pois é, o intervalo é rapidinho mesmo e já estamos de volta aí para o nosso segundo bloco. Martinha, a palavra é toda sua. A fala da Rejane
quanto a esse chamado do Cristo para o jovem, alertando sobre os bens materiais, então que a Joana fala, é um pensamento que nós devemos ter com frequência, que os bens da terra têm uma importância, que é uma coisa importante e necessária para a nossa vida. Senão o Pai não nos permitiria, não nos daria essa Não nos daria tanta beleza, tantas coisas aqui na Terra, né? Crescer, evoluir, prosperar. São as leis divinas agindo na nossa vida, através do trabalho. Mas não podemos esquecer de forma alguma as coisas do coração. Porque as coisas simples, que me dão alegria, que dão bem-estar, muitas vezes não estão no material. Então eu tenho que saber diferenciar o valor do dinheiro, a importância dele na minha vida, mas de forma alguma esquecer que eu sou um ser encarnado vivendo uma experiência espiritual. E aí a pergunta, então, que o Cristo queria também trazer para ele, essa reflexão, era como é que ele estava tratando a sua vida espiritual, como espírito encarnado, como ele estava levando esta vida, com as suas decisões. Quais eram as suas decisões? O Livro dos Espíritos, na questão 895, Kardec pergunta aos espíritos se, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Interpretando parte da resposta dos espíritos a Kardec, nós temos que o apego às coisas materiais constitui sinal de inferioridade, porque quanto mais o homem se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos ele compreenderá o seu destino, pelo desinteresse, pelo desapego às coisas materiais. Ao contrário, mais demonstrará entender a importância da vida futura. Então, a importância de seguirmos. Jesus não nos proíbe nada, Ele nos dá sempre o livre-arbítrio, a gente sempre pode fazer nossas escolhas, mas a gente se desvia e aí fica muito no plano terra. Então, quanto mais a gente evoluir no outro sentido, buscando essa nossa vida futura, essa nossa vida como espíritos, mais evoluídos ficaremos, né? E esse plano terra, geralmente a gente deixa o nosso egoísmo falar mais alto, né? Correto. Então a gente prioriza nossa vida, o nosso prazer, o nosso bem-estar. Talvez, às vezes, a gente estenda aos nossos familiares, né? Mas geralmente mais é primeiro o eu, né? Então, e não é aquele eu no sentido de eu vou ficar melhor, nesse sentido do espírito, para que eu possa compartilhar essa minha memória com os outros, né? É eu egoísta no sentido bem literal da palavra. É isso que a Joana quis falar, né? Quando ela fala quando ela cita ali que o Cristo falou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, a morte do espírito em vida, isso que vocês falaram agora. Por isso os mortos enterrando os mortos. É o nosso apego à matéria, né, gurias? É a morte dos ideais superiores que nós deixamos de lado na nossa existência. E eu também gostaria de fazer uma citação, né, sobre o espírito miramesta, também um comentário da citação. Dessa mesma questão, né, da 895. O Miramês, ele nos diz que a doutrina dos espíritos, ela chegou à Terra por misericórdia de Jesus, para mostrar à humanidade, toda a humanidade entre os dois mundos, que devemos saber usar e não abusar do ouro e dos bens terrenos que nós falamos. São importantes, são necessários, podemos sim, devemos, mas nós temos que saber essa dosagem aí para não ultrapassar. E a doutrina dos espíritos é isso, é luz no nosso caminho para enriquecer e engrandecer. E esses bens materiais, eles podem ser úteis, mas desde que nós saibamos utilizá-los também enxugando lágrimas. É verdade. E confortando corações, né? Eu acho que é principalmente enxugando lágrimas. Enxugando lágrimas, né? E todos os vícios que nós podemos e devemos combater, esse nosso interesse pessoal, como tu falou, né, Regina? É sempre essa decisão que é sempre o que eu quero primeiro. Ela precisa ser extirpada dos nossos corações e aprender a amar, servir, compreender e perdoar. Meus amigos, Jesus ensinou: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu.
Isso está lá em Mateus capítulo 6, no versículo 19 e 20. E com isso, Jesus queria nos dizer que os bens da terra, as coisas materiais, podem ser tiradas de nós, porque são perecíveis, passageiras e de pouca duração. Eles não são tesouros realmente, pois não podemos levá-los para a pátria espiritual. Te ouvindo e também ao mesmo tempo pensando na fala da Joana, porque quando o Cristo faz esse convite para o moço, ele está fazendo esse convite para nós, né, queridas? O convite é para nós, porque a Joana sempre oferece o objetivo dos trabalhos dela, dos livros, de todo, é o autoconhecimento e o autoenfrentamento. Nós precisamos nos conhecer. Sim, é o que vai nos tornar diferentes, porque muitas vezes tu tem o conhecimento muito limitado e tu não alcança este pensar de uma Joana de Ângeles, né? Esse entendimento do que Jesus quis nos dizer do seu Evangelho. Então, o auto se conhecer, o buscar as informações, isso tudo liberta o espírito encarnado para fazer melhores escolhas, para seguir o Evangelho como seu guia, como seu norte, né? E a gente tem tenho muitas perguntas, amigos, para fazer, né? O que estamos fazendo dos tesouros que nos foram confiados? Estamos trabalhando como deveríamos? Estamos exercendo a fraternidade, inclusive entre nós espíritas, em conformidade ao convite feito por Jesus? Estamos trilhando o caminho que Jesus nos indicou? E quanto à caridade para com o próximo? Estamos fazendo essa caridade? Essa caridade não é só financeira, essa caridade ela vai muito além, é uma prece, é um abraço, né? Paramos de vez em quando para reflexionar sobre a nossa vida aqui na Terra, aqui, e a nossa vida na pátria espiritual? As decisões que estamos tomando. Exato. Nos damos conta que existe muito mais do que possamos imaginar, além da matéria, além da nossa vida terrena. Olha quantas perguntas para se fazer no nosso dia a dia, quando as situações aparecem. Quantas oportunidades nós deixamos passar sem perceber por falta de ou interesse, ou estar atento, aprender a ouvir alguém, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Corretamente. Né? Então, Autoenfrentamento. Autoenfrentamento. Seria o meu autoenfrentamento. Eu tenho que me enfrentar, eu tenho que... Nós somos muito pródigos, né, em preocupações infundadas e desculpas criativas, né? A gente sempre tem algo. E a Joana continua a nos dizer, possivelmente a preocupação a respeito da nossa responsabilidade causasse no candidato, no rapaz né, um receio injustificado, levando-o à recusa com o argumento apresentado, né, Regiane? É verdade. Podemos citar aqui Emmanuel, que muito firme e direto nos alerta através do livro Fonte Viva, Tendo Medo. Nós todos, né, vivemos com medo. Quando a gente tem esse medo, a gente não faz esse enfrentamento. Então, na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso, em que se infelicita por medo de trabalhar, de servir, da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. Acredito que quase todos nós, né, temos ainda muito desses medos na vida. Medo da morte. Sim, eu acho que é isso que a gente sempre carrega, sabe que um dia vai desencarnar. Então, nós começamos a morrer na carne quando nascemos. E a gente tem esse medo, assim, quer ser o último, quer estar bem velho e sofre muito com a perda de alguém, né? Por quê? Porque isso nós não acreditamos com essa fé que é necessária, com essa firmeza que é necessária nessa nossa outra vida. E na vida agarram-se ao medo da morte e na morte confessam o medo da vida. A frase do Cristo, deixa, né, os mortos enterrarem os mortos. Qual é a minha condição então? Né? Eu estou vivendo a vida plenamente ou estou mais ou menos me considerando aí uma pessoa que está morta, né, vamos dizer assim, sem viver. O medo, como a Joana disse, é um fator dissolvente da individualidade humana, né, gurias? E então ela nos conduz à morte das realizações. E também vamos falar um pouquinho dessas desculpas então do rapaz.
Porque nós somos também aí, temos um dicionário bem grande, uma lista enorme de desculpas, e desculpas nobres. A gente procrastina muitas mudanças, deixa para depois. Nós vamos nos tornando assim, cada vez mais formados em desculpas. Então, a gente pode refletir que Jesus tinha nessa proposta toda fazer uma avaliação comparativa entre os valores materiais e espirituais, né? Então oferecia à humanidade a excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência vivencial aqui na Terra, né? Em clima de harmonia íntima. E que é então o que o homem possui? Nada além, né, do nosso espiritual, porque nós não possuímos nada no corpo. Tudo que é do uso da alma é o que nós possuímos. A nossa inteligência, os conhecimentos, as nossas qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, nós trazemos e levamos conosco, né? E que ninguém pode nos tirar. O que lhe será de muita, mas muita utilidade no outro mundo, na nossa pátria espiritual. Muito mais lá do que neste aqui. E depende da gente, né, ser mais rico ao partir do que quando a gente chega. O que tiver adquirido em bem essencial íntimo resultará em benefício à sua vida futura, né, Martinha? Sua vida futura. Porque, Regina, todas as estradas terrestres estão sempre cheias dos que vão e dos que vêm, dos que decidem por um caminho, que decidem por outro. Tem os atormentados pelos interesses da matéria, tem os imediatistas, tem aqueles que não encontram tempo para nada e tem aqueles que não percebem a necessidade e a importância, então, do alimento espiritual. Inúmeras as pessoas atravessam a vida famintos, mas famintos de ouro, famintos de status, de luzes, de poder, de aplausos. E quando adquirem, ficam vazios. Carregados de desilusões. Aqui eu lembro de uma fala também, de um estudo nosso na casa, quando falávamos sobre, então, quando eu faço algo belo, bonito, caridoso, eu devo lembrar que eu não devo querer ter esses aplausos, essas ilusões, as recompensas. Porque eu, Martinha, encarnada na matéria, já recebia as recompensas que eu queria ter. E todo o trabalho do bem que faça com que eu progrida e evolua é o espírito. Então não vai ser um reconhecimento daqui. E nem devemos procurar ou nos preocuparmos se não acontecer. Porque o trabalho no bem, ele é silencioso e muitas vezes também não é reconhecido. Não estou dizendo aqui que seja o meu caso, assim, de estar nesse nível, mas eu estou trazendo um exemplo como estudante, né, das vivências da casa, o reconhecimento, na verdade, a gente sente na alegria de poder fazer o bem. É um sentimento, assim, que só quem passa por ele é que consegue entendê-lo. E a importância de perceber isso, né? Não que a gente faça esperando recompensa, mas muitas vezes tu fez algo para alguém quando tu menos espera, tu vê uma atitude de uma outra pessoa em retorno a esse movimento diferenciado, né? Sim. Essa proposta de nos melhorarmos e de seguirmos nos transformando. Por isso, quando a Regina falou da questão testamentária, onde o jovem poderia estar querendo demonstrar o carinho pelo pai, e demonstrar ser um filho atencioso, mas na verdade a questão testamentária o obrigava a estar lá, então isso não era amor e sim um interesse. Um interesse. Ali já se perdeu qualquer ideia diferente de querer demonstrar que era amor. Pois é, né? Então a gente sabe que quando a gente ajuda, né, conforme a gente ajuda quando estamos aqui na Terra, seremos ajudados por Deus, né? Possuímos aquilo que damos. Podemos possuir humildade e paciência e as conquistas intelectuais, tais como as leituras, os estudos, as boas conversações. Podemos também ser caridosos para com todos os irmãos necessitados de pão e carinho. Sentimentos e ação como
O carinho, a amizade, o respeito, a responsabilidade, a honestidade, a caridade, a humildade e muitos outros que levamos conosco para o plano espiritual são conquistas que ninguém pode nos tirar. Nós devemos pensar que todo o bem material que nós possuímos ou possuiremos, eles devem ser transformados também em algo que possa auxiliar o próximo. Tem que estar à disposição. Nós temos que aprender a servir, Sim. não apenas receber. Não apenas receber. No momento em que nós percebemos que nós podemos oferecer de outras formas, atendendo à saúde de alguém, nós podemos oferecer alegria, nós podemos oferecer o nosso tempo, tudo isso e muitas outras coisas que podem estar passando pelas nossas cabeças agora, vai nos trazer com certeza dons de amor, de equilíbrio. Nós vamos encontrar uma paz e uma felicidade que é nesta ação que nós conseguiremos, né, Paulo? Vamos lá. Muito bem, vamos fazer mais um intervalinho e voltamos em seguida com a atuação da Rejane. Vai afiando aí, Rejane, vai afiando. Preparadíssimo. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre Divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida, tanto no que se refira ao bem quanto ao mal. Emmanuel. Voltando então para o nosso terceiro bloco, a Rejane vai dar continuidade à fala da Martinha. Vamos lá, Rejane. Então, continuando, né? Joana também nos lembra que poderíamos pressupor que o rapaz ainda ansioso da sua juventude não estivesse disposto a renunciá-la, encontrando na justificativa uma forma nobre para evadir-se do compromisso, né? Então, os gozos materiais são cadeias muito vigorosas que prendem os homens às paixões primitivas, as que devemos superar em benefício próprio, mas que quase sempre nos levam à decomposição moral, à morte dos ideais libertadores, nos diz Joana. Nós temos que lembrar que o homem só possui a plena propriedade, isso nós falávamos lá no início também, daquilo que é dado ele levar deste mundo. Do que ele encontra aqui quando ele chega e o que ele deixa ao partir, ele deve aproveitar, ele deve gozar, ele deve usufruir. Não é dele. É só um empréstimo. Não, é só um empréstimo. Não vai poder levar. Somos usufrutuários? A ideia do empréstimo é estranha, né? Você trabalha, batalha, você consegue sua casa, alimenta a sua família e tal, e fica um pouco difícil você se haver com a ideia de que tudo aquilo é um empréstimo, mas quando a gente olha pelo aspecto que a Martinha acabou de falar, que nós chegamos aqui sem nada e ao partirmos também iremos sem nada, a ideia do empréstimo então fica bem clara, né? Usufruto, né? E o chegar aqui sem nada é chegar sem nada dessa parte material, né? Exatamente. Porque a gente vem com toda uma bagagem espiritual que nos prepara para essa nossa encarnação aqui, né? Então, Leon Denis nos fala, o problema do ser, o destino e a dor temos. Como sem a dor havíamos de conhecer a alegria. Então a gente vai fazendo uma analogia, né? Se eu não tivesse a dor, como eu conseguiria ser mais alegre? Como eu conseguiria definir algo diferente, né? Ter essa comparação, né? Comparação. Isso. Sem a sombra, como eu poderia apreciar a luz? Sem a privação, saborear o bem adquirido, a satisfação alcançada? Como a gente poderia ver tudo isso, né? Sem o sol, a noite, enfim. Eis aqui a razão porque encontramos dificuldade de toda sorte em nós e em volta de nós. Pois é, Rejane, eu gostaria de trazer aqui uma fala do início, né, do tema aqui, quando a Joana nos disse, ainda assim qualquer pessoa poderia sepultá-lo, mas ninguém, exceto ele mesmo, poderia encarregar-se de sua própria iluminação. Ela quis dizer que quando Cristo designou os seus discípulos como sendo as luzes do mundo, ele designou-lhes tremenda responsabilidade na Terra. É verdade. A experiência libertadora ela é essencial ao crescimento interior e pessoal,
podendo ser realizada, no entanto, sem traumas, sem culpas, sem danos, entendendo que nós somos seres divinos, que podemos fazer com amor, com carinho. E a benfeitora ainda nos diz, era a sua oportunidade, a oportunidade única do rapaz. Jesus sabia qual o motivo real da recusa daquele jovem. Porém, Jesus, como não obrigava nada, deixou-o livre. Ele tem um livre-arbítrio para decidir-se. E ele foi sepultar, né, o seu progenitor, o seu pai, e não voltou. Ele perdeu a oportunidade e muitos. Quantos de nós agem assim? E fazendo uma pausa e uma reflexão a respeito do que a Joana coloca, podemos citar aqui Emmanuel. Ele nos mostra que ao começarmos a compreender ser necessária a mudança à luz da mensagem de Cristo, passa a ser sentida e vivida dia a dia por nós. Necessitamos, portanto, dessa reforma íntima, mecanismo complexo que impulsiona a nossa evolução. Ao optarmos por essa reforma, estamos concordando com o agir do Cristo em nossa vida. E dessa forma, fica-nos evidente o que nos trará mais felicidade. É a felicidade que liberta. Mas para isso precisamos querer. Precisamos nos dedicar, lembrando que quem se diz muito ocupado desconhece estar aqui na Terra para aprender, resgatar e reeducar-se, né, Martinha? Isso aí. Daí podemos também interpretar o Emmanuel, né, Regina, talvez dizendo que nós todos somos seres imortais e que nós precisamos realmente compreender que as melhores decisões têm que ser tomadas hoje. Aí não devemos adiar as oportunidades. Isso aí. Não deixar passar, né? Não podemos ignorar o convite do Mestre. Isso. Saibamos identificar o momento. O que vocês responderiam a Jesus neste momento? Olha aí, ó, a pergunta, Martinha. Nós podemos pensar aqui, então, se eu estivesse pronta para esta resposta, como estão as minhas virtudes? Eu já me reconheço esse ser espiritual vivendo uma experiência física, como eu falei lá no início, e se eu já estou trabalhando o autoconhecimento e o autoenfrentamento que a Joana traz, né, nas suas obras, eu vou compreender que eu preciso sair desta porta larga, essa porta que é a perdição, que me leva para as más paixões, né, gurias? E que me envereda para um caminho ruim, um caminho negativo, de escolhas equivocadas. Né? A porta larga seria a porta, o agir em direção às coisas fáceis, que estão na mão, né? Os chamamentos materiais, né? A gente consegue se lançar com muita facilidade através desses chamamentos materiais, né? Essa porta é muito larga e a gente se entrega facilmente, a gente ultrapassa essa porta larga com muita facilidade, né? Já a porta é estreita, não é, Martinha? Ela é mais difícil. É mais difícil. Ela te espreme, ela te aperta. Mas a espiritualidade superior, ela é bem enfática, né, Martinha? Ali, ao afirmar que os homens, pelos seus esforços, podem vencer as suas más inclinações. E isso tudo pode ser feito de uma forma que não dolorosa, uma forma amorosa, uma forma que te dá mais paz, mais alegria, mais... Como é que eu vou dizer? Eu acho que dá para dizer mais angelitude, assim, tipo no sentido leveza, de leveza, isso. E essa tua fala da disciplina e do esforço, nós falávamos já no outro programa e nós percebemos pela mensagem, o Cristo não quer que nós soframos. Ele não quer que nós tenhamos dificuldades. Ele quer que a nossa ação tenha força. Ele espera de nós uma ação, ele espera de nós uma mudança, mas ele não quer que nós tenhamos dor e sofrimentos. Ele quer que nós façamos as mudanças que nós precisamos fazer para deixarmos de sofrer. Correto. Para encontrarmos o reino de Deus. E nos ajuda, nos dá sempre a oportunidade, nos mostra o caminho. Porque o sacrifício nós também já falávamos aqui no outro programa, né? A Regiane vai comentar essa tua sequência aí. Sim, é verdade. A gente gosta tanto de falar, né? Então, Joana ainda nos diz, né? Deixa-te atravessar pela presença de Jesus. Feliz, segue-o. Com tal atitude aos seus problemas,
mudarão de aparência, perderão o significado aflitivo e contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a noite que te aturde. Então, seguindo Jesus, nós encontraremos meios que facilitarão essa nossa passagem pela porta estreita. Para isso, precisamos nos questionar a respeito das nossas atitudes diárias e nos reformar. Colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo sempre. Exato. E concordando com a citação anterior da Martinha, passar por essa porta não precisa ser penoso. Ao identificarmos os melhores caminhos através das nossas ações, sentimentos e comportamentos, né, gurias? Estaremos moldando-nos para tal transformação. E esse molde que é o ensino do Cristo. Estamos nos moldando segundo o Evangelho? Nós estamos buscando isso? Então nós precisamos perceber que é preciso discernimento para escolher entre a porta estreita e a porta larga. Autoconhecimento. E à medida em que formos diminuindo o grau de importância das coisas terrenas, materiais, que representam tanto em nossas vidas, né, diminuiremos, consequentemente, também as nossas atitudes egoístas, o nosso orgulho, os nossos ressentimentos e mágoas, os nossos vícios terrenos, percebendo, então, que nos aproximamos dessa porta estreita. Mesmo quando nos achamos perdidos, vindos de uma longa trajetória de escolhas, né? Aquelas escolhas mais fáceis, pelaquela porta ali da perdição que a gente vai tão fácil, né? E Jesus, com o seu coração misericordioso, sempre nos proporciona novas oportunidades. O nosso cuidado com essa porta larga e a porta estreita é que muitas vezes o nosso conhecimento é muito limitado. E aí a porta estreita custa para chegar, né? Aquela fala da Joana lá antes, que a Regiane falou que renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz. Eu pensei o seguinte, enquanto falavas, é que nós, quando falamos em precisamos alargar a porta, nós é que precisamos alargar a porta, né? Estreitando, então, as nossas ânsias terrenas, os nossos vícios, as nossas aflições, as nossas decisões. E o voarás dos escombros é isso. Eu estou soterrada. Né? Os nossos desejos é que alargam demais a porta, né? Esta porta terrena, né? E quando você estreita, você reduz essas necessidades materiais, está reduzindo exatamente esta porta. Ela deixa de ser grande e ela se estreita, te conduzindo ao rumo mais essencial, aquilo que realmente tem importância. Porque a porta estreita não é um pré-requisito, né? Tu não vai precisar de nada disso que a porta larga te Exatamente, porque a larga é justamente esta que foi alargada com o inchaço dos nossos desejos, nossas ânsias materiais. Nossos vícios. É como se a gente levasse todas essas ânsias para o portal, digamos assim, para o batente da porta, e esses desejos são tão grandes que eles começam a empurrar a porta, ela fica enorme de grande, e por aí fica fácil a gente passar com todo o nosso caminhão carregado de vontades, né? No momento em que você Mas sempre tem um se momento descarrega de todas essas ânsias, né? Você não precisa mais de uma porta larga, a estreita serve, porque a estreita está te levando com a sua mochila existencial mínima, básica, essencial, né? Vai lá, Regina. A Regina queria colocar, mas de falta muito. Então vou colocar. Quando entendermos nossas mãos, ao estendermos nossas mãos ao Senhor, não esperemos facilidades, ouro ou vantagens, viu, gurias? Aprendamos a receber-lhe a assistência, porque o divino amor nos restaurará as energias, mas não nos proporcionará qualquer fuga às realizações do nosso próprio esforço. É isso aí. E essa porta larga não exige esforços de ninguém. Já a porta estreita, sim. Eu tenho que ter vontade, como tu falou, né, Paulo? E eu tenho que me esforçar. Por exemplo, uma analogia muito rápida. Se você é um glutão à mesa, come demais, você vai engordar. Se você engordar demais, uma porta estreita não vai permitir que você passe. Você precisa de uma porta muito larga.
Mas à medida que você começa a comer aquilo que seja necessário minimamente para você estar bem, de saúde, viver bem, você emagrece e qualquer portinha estreita te dá passagem. Nós falávamos anterior também, né, Paulo, sobre, então, como é que nós conseguimos alcançar, como é que nós conseguimos solucionar esses problemas, os mais diversos na nossa vida, material e espiritual. Então, como nós estamos aqui trabalhando essa questão da busca desse crescimento espiritual, sozinho nós não vamos conseguir. Nós precisamos de ajuda. E o Cristo vem oferecer a reforma íntima, então, através do convite. E sempre Ele está do nosso lado, né? Ou melhor, dentro de nós. Então, eu tenho que me libertar desses vícios, né, Paulo? Eu preciso fazer essas escolhas, eu preciso me reduzir como espírito, eu preciso fazer as transformações para que, ao passar por esta porta, eu não tenha nenhuma dificuldade, eu flua naturalmente. E a doutrina espírita, então, é essa lâmpada que ilumina, ela está acesa no nosso caminho, iluminando os nossos passos e nos oportunizando nessa existência fazer esta caminhada para esferas mais evoluídas. Nos descobrimos que estamos entre os dois mundos, né? Verdade. Eu diria que ela nem é tanto a lâmpada acesa. A doutrina espírita seria o palitinho de fósforo para acender aquela vela, aquela luz dentro de nós. Ela está lá. A vela, a luz está lá, só que apagada. A doutrina vem acender. Vem acender, isso aí. Faça brilhar Por isso a que é sua a luz luz. da doutrina espírita. É a luz da doutrina espírita. Por isso, né, a porta estreita não é algo novo para nós. Só que estamos muitas vezes focados em outras coisas e esquecemos, né? Esquecemos que a gente já tem algum conhecimento, que a gente já tem a centelha divina em cada um de nós. Temos um consolador, temos diversas ferramentas que nos ajudam a buscar e a focar nessa porta. E aí, gurias, então, como é que nós devemos proceder? O que nós precisamos fazer para encontrar Jesus? Porque Ele está a todo instante nos oferecendo, nos chamando, como a Regina fez a pergunta lá, né? O que nós responderíamos a As Cristo? obras, né? As obras da nossa codificação de Allan Kardec e outros grandes expoentes que nos deixaram muitas informações de estudos valiosos para que pudéssemos lapidar os conhecimentos, organizar os pensamentos e muitas vezes excluir e renovar aprendizados distorcidos, né? Porque dependendo da caminhada, dependendo por onde você está, você já tem um certo entendimento. Então, aproveitando o entendimento que você já tem, que já vem contigo de outras encarnações, à luz da doutrina espírita, procurando essa educação moral que o Cristo propõe e que é baseada em lógica, bom senso e profunda necessidade e vontade de mudança. Nós precisamos querer. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, não bastará ao homem apenas não praticar o mal. Isso aqui é muito importante. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, uma vez que todos nós vamos responder por todo o mal que haja resultado por não havermos em algum momento ter feito bem. Muito bem. Eu vou fazer um bem então para Muito todos bem, vocês. bem. Vamos dar um minutinho bem, aqui de descansos, para vocês recuperarem o fôlego e voltamos para o nosso quarto e último bloco. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Voltando então para o nosso quarto e último bloco, passo a palavra para Regina. Pois é, a esse respeito eu trago aqui os comentários do Espírito Miramês, né? Ele diz que o espírito deve estar sempre ocupado com as coisas nobres. Se Deus é harmonia,
o que chamamos de mal é desarmonia. Não podemos agradar a dois senhores. Assim, procura harmonizar a tua vida desde o abrir dos olhos ao levantar até a hora de descansar das lides diárias. As grandes coisas começarão pelas pequenas. Um grande feito, por vezes, nasce de simples pensamentos, bem como uma grande calamidade social foi primeiramente pensada e criada a partir de ideias sobre esse tal evento. É nesse sentido que alertamos sempre os homens para educarem os seus pensamentos em tudo o que fazem, desde o mínimo gesto de beber um copo de água até assinar um decreto que envolve uma nação. Sempre pensando, então, e meditando sobre as nossas ações, e quando o fizermos, que saibamos agir com um pouco mais de perfeição. É isso É aí. relativa, né? Regina? Então, na doutrina espírita já há muitas obras sobre a educação da mente, sobre as coisas certas, sobre a harmonia divina e humana. Por que não começarmos a entender a sensibilidade do Criador, a ordem do universo? Se quem busca, acha, devemos buscar com sinceridade. Sim. Deus é doador supremo que não esquece de seus filhos, né, e da boa vontade. Agrada a Deus, nós agradamos a Deus amando, servindo sem exigências e trabalhando sempre na cocriação de oportunidades que elevam e que mostram paz, insuflando o amor em todas as criaturas. Né? O equilíbrio na altura em que se encontra a humanidade é o caminho do meio, do equilíbrio que nos fala um provérbio chinês. Vamos agradar a Deus com bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Boas ações, isso aí. Então, mesmo, né, que a vida esteja tomada pelas trevas, não devemos esmorecer jamais. Não devemos desistir das reformas. Luta e crê que Deus te abençoará, para que venças a ti mesmo. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. É isso aí, então a gente tem que crer, né? É necessário que a gente trabalhe na aquisição dos valores da nossa alma, de amor, de bondade, de fé e entendimento. Com essas práticas todas somadas, elas darão a pérola divina, o amor. O amor. O amor. E aí a Joana ainda nos faz a seguinte pergunta: o que nós elegemos então, né, gurias e gurias? A tua atual existência. Fica o convite, né, amigos? O pensamento. O que nós queremos colher? Então, estaremos semeando de acordo com o que vamos plantar. Não tem saída, não tem escapatória. Que solo é esse que eu já estou regando e cuidando? Porque o propósito da reencarnação é aprender e resgatar os nossos compromissos assumidos, né? O passado culposo. Porque nós somos crianças espirituais vivendo experiências aí todos os dias numa grande escola, a escola divina. Imperfeitos, mas querendo acertar. Errando aqui, acertando ali, mas quando nós já temos a consciência expandida, um pouquinho mais conscientes, nós já mudamos as nossas aspirações. E a Joana continua sempre nos instigando, nos cutucando, né? E ela pergunta, né, que possuis de real que a morte não te arrebatará e o que seguirá contigo para o plano espiritual? Seguir a vida e vivê-la ou acumular os tesouros mortos para sepultá-los no esquecimento? Os talentos aqueles, né? Né, Regina? O que nós estamos fazendo dos nossos talentos? Nós já entendemos? São perguntas antigas, né? Por exemplo, a Joana diz aí: desnuda-te interiormente e contempla-te. Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Isso. É o autoconhecimento e o autoenfrentamento. Estou repetindo novamente porque é muito importante. É até bacana para nós, com certeza, primeiramente, né? Então, esses talentos que nós já temos, nós devemos e temos obrigação de trabalhá-los e multiplicá-los. Isso é o bem material também, o que a Joana está falando. Eu posso usufruir dos talentos todos, mas eu preciso lembrar que eu preciso compartilhar. Eu posso compartilhar e ser feliz. E ainda assim encontrar o Cristo na minha jornada. Encontrário na tua, não só na tua, mas naquela das pessoas que estão à tua volta também. Esse né? é o amor que a Regina falou do milanês. Então, Kardec no Evangelho, segundo o Espiritismo, também nos diz: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado.
no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado é corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Então percebemos que a felicidade também depende do que se tem momentaneamente, mas sim que advém daquilo que somos, do amor, como tu disseste, né, Rejane, que temos em nós. Essa compreensão que o amor propicia, conduz à solidariedade nos momentos difíceis, nas grandes dores, na solidão, na amargura que periodicamente aflige tantas criaturas, né? Em ocasiões de grandes sofrimentos, o amor apresenta-se solidário em várias expressões de compreensão do que ocorre, auxiliando sem exigência, participando da aflição, erguendo o ânimo e sustentando antes que a adversidade alucine a sua vítima, Martinha. Regina, então o amor é o grande medicamento das almas. Exato. Cristo falou isso tanto tempo para nós. Que é medicamento mais maravilhoso que esse? É aquele refrigério para as almas. Nós não apenas vamos ser auxiliados quando o recebemos, mas nós vamos auxiliar. Porque essa é a ideia, esse é o pensamento, é a lei do amor do Pai, né? E aqui nós podemos identificar que Jesus, ao nos convidar para esta mudança, ele pretendia que nós nos tornássemos homens de bem, que está lá no nosso Evangelho tão lindamente, né? Que o homem de bem é o que pratica a lei de amor, justiça e caridade. E que o esforço seja sincero de cada um de nós e que em pouco tempo nós possamos já compreender um pouco mais esse homem de bem e fazer as transformações para a nossa vida, para o nosso próximo e para o nosso planeta. Eu vou já partir para as minhas considerações finais, meninas. Okay. O Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior, já falamos aqui, né? Não foi só neste programa, né? A reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, a razão pelo qual muitos conceitos usuais são por eles restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e no consolo dos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, Martinha já citou aqui, ele veio cumpri-la. A doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los. Em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas, como Cristo citou, né? A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra que usamos para traduzi-la. Renove, pois, as expressões de seus pensamentos e a vida será renovada inteiramente nos trabalhos de cada hora. Não menospreze assim a lição do momento, na certeza de que renovemos ideias, experiências e destinos a cada dia, segundo as particularidades das manifestações do nosso livre-arbítrio. Aceita o convite do Mestre. Te deixa permear por ele nas suas abençoadas lições, conservando a alegria e a esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Ok, e as considerações finais da Martinha? Regina, que fala linda, tá? Nossa, aí eu vou falar alguma coisa aqui, até vou ficar... Eu vou me ater aqui um pouquinho na porta larga e na porta estreita, dizendo que o momento atual nosso é de escolhas pela porta estreita. Que possamos deixar a porta larga de lado e que cada minuto que se apresenta na nossa vida seja de grandes valores particulares, porque conforme nós vamos atravessando estas muralhas, dessas portas de serviço, né, Paulo? Dessas dificuldades e das lutas íntimas que só cada um que passa sabe, e nessa luta nós vivenciarmos o Evangelho do Cristo, nós vamos nos erguer destes escombros que a Joana falou e voaremos sim nas asas do Cristo e do amor, as asas do conhecimento e da moral, que é o que a doutrina oferece para todos nós. Então que nós possamos examinar as nossas vidas e eleger e fazer as melhores escolhas. Obrigada. Eleger e escolher as nossas, eleger
escolher nossas escolhas, nesse sentido de ficarmos sempre mais atentos, né, ao nosso dia a dia, aquilo que estamos procurando. Teria tantas outras citações, mas eu vou colocar o que eu estou sentindo de tudo que a gente já fez aqui, né? Que o amor é muito vivo, que ele é muito pulsante e que nós devemos prestar muita atenção em tudo isso. Prestar atenção no nosso dia a dia, buscando fazer o bem, buscando esse nossa reforma íntima, esse nosso maior esclarecimento, para que a gente possa cada dia ser um pouquinho diferente, porque a gente sabe que nesse mundo não se consegue mudar tão rapidamente, mas estamos todos numa mesma energia, num planeta enorme e lindo, e é impossível a gente não alertarmos uns aos outros para que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos mais atenciosos ao que estão nos falando, para que a gente possa fazer a diferença no nosso lar, na nossa escola, na nossa sociedade e no mundo. Que possamos nesse momento vibrar em muita harmonia, pedindo pela paz e que possamos tomar a decisão certa, buscando os ensinamentos sempre de Jesus, nos norteando no Evangelho, à luz da doutrina espírita, não esquecendo que a oração é poderosa e que nós podemos estar sempre ligados a esse mundo maior, ao mundo espiritual, fazendo a nossa parte entre os dois mundos. Muito bem. O que eu percebo é que, embora a gente caminhe aqui nesses 4 blocos, perfazendo quase 1 hora, sempre fica algo a ser dito, né? Então eu vou fazer uma proposta diferente agora. Eu vou colocar uma música do grupo AMI, a música é Acreditar. Nós vamos ouvir esta música e, enquanto isso, se alguém tiver mais alguma colocação muito importante, sabe aquela que fica faltando, Martinha? Não é, Regina, Rejane? A gente já falou tudo, mas sempre tem mais um detalhezinho. Eu ainda vou dar mais uma oportunidade para alguém aqui que queira se expressar. Vamos então ouvir essa música? Vamos. O grupo AMI, então, música Acreditar.
afastar de você. Quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, e o Calvário é um renascer e acreditar. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Palavras de Luz, nesta noite, do livro Mãos Unidas, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo Socorro e Solução, na voz da nossa companheira Didi, da Sociedade Espírita A Caminho da Luz. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Socorro e solução. Aflições, crises, provas, tentações. Quantas vezes terás procurado sofregamente o primeiro e seguro passo para sair delas? Entretanto, uma alavanca mental existe, capaz de soerguer-te de qualquer prostração, desde que te disponhas a manejá-las. Antes de tudo, porém, é forçoso te desvencilhes de qualquer pensamento de derrotismo e inconformidade. Não importa haja atravessados penosos desenganos, onde se te concentravam todas as esperanças. Não importa te vejas à margem dos melhores amigos, de espírito relegado à incompreensão. Não importa que ciclones de sofrimento te hajam varrido os escaninhos da alma, arrebatando-te temporariamente o incentivo de trabalho e a alegria de viver. Não importa esteja sob as consequências amargas de erros cometidos. Não importa que a maioria te menospreze as opiniões, lançando-te ao descrédito. Não importa que a injúria te haja situado na faixa do desencanto. Não importa que altos prejuízos te imponham espinhosos recomeços. Não importa que dificuldades inúmeras se acumulem ao redor de teus passos, impelindo-te o coração a complicados labirintos. Importa que te levantes em espírito, que aceites o impositivo do próprio reajuste para o equilíbrio perfeito, que te esqueças do mal, consagrando-te ao serviço do bem, e que abençoes todas as circunstâncias da vida. Feito isso, por mais escabroso seja o problema ou mais dolorosa a provação,
se acionas a alavanca da fé viva no sábio e amoroso poder que dirige o universo, perceberás de inesperado que Deus te oferece socorro e solução. Pratiquemos essa divina caridade, a caridade de nos renovarmos para o infinito bem, a fim de que outros se inspirem na jornada cristã sobre a contemplação do nosso esforço. Emmanuel. Pois então, muito bem, ouvintes, como foi dito, então, antes de ouvirmos aí as palavras de luz da amiga Didi e também a música do grupo Ame Acreditar, nossa amiga Martinha, ainda temos mais alguns minutos, Martinha, antes das 9 horas, quando nós estaremos estreando hoje aqui, né, o Evangelho no Lar. Eu vou pedir que você, como fez a palestra ontem a respeito do tema, nossa sociedade espírita, faça um resumão de tudo que foi dito aqui, né? E dê um fechamento ao assunto. Paulo, amigos ouvintes, as gurias falaram lindamente. Podemos dizer que não há muito mais a falar, se bem que esses temas são inesgotáveis. A minha contribuição, então, não fere nada das meninas, apenas reforçando que quando a Joana conta essa história para nós, este convite que o Cristo fez para o moço, eu falei no programa, no início, ele faz para todos nós. O Cristo, ele quer que nós deixemos o medo de lado e comecemos a assumir compromissos. Compromissos para o nosso desenvolvimento intelectual, moral, espiritual. O indivíduo tem que sair da zona estacionada da rotina, despreocupada, monótona do dia a dia, o que a Joana diz para nós. Me perdoe a repetição, autoconhecimento e autoenfrentamento. Eu preciso sim me enfrentar, me reconhecer como alguém que está errando. Não tem problema admitir, porque o convite do Cristo, a Joana disse, se faz acompanhar de um programa intenso. O que nós podemos entender por programa intenso? É uma renovação íntima, é uma necessidade do homem velho sair, né, Paulo? E o novo assumir este lugar, surgir na vida dele. O homem velho seria aquele carregado de ensinamentos, de leis, de vícios, né? E de condicionamentos. Isso. Assim como o rapaz, né? Que deixou de seguir, de se tornar um homem novo, seguindo Cristo, Isso. para assumir o seu lado de homem velho, preso às tradições, às necessidades, aos chamamentos daquela cultura. O Cristo, quando convidou o moço, ele não disse para ele fazer votos de pobreza, nem abandonar a família, nem deixar o enlutamento do pai de lado. Ele não disse isso em nenhum momento, se nós nos apurarmos. Ele o convidou para segui-lo estando encarnado. E se estamos encarnados, temos que viver a experiência da matéria. E viver a experiência da matéria é o quê? É sorrir, é sofrer, é chorar, é se despedir, É cuidar de uma família. é cuidar de uma família, é poder compartilhar o meu tempo, como nós falamos, a nossa saúde, a nossa felicidade, é distribuindo, é construindo esse bem que o Cristo quer em toda parte. E é para isso que a gente reencarnou, né? É para justamente aprender a fazer tudo isso. E aí, quando tu fala isso, eu lembro também do medo que ele fala. Porque aí o medo, ele te congela, ele te entorpece. Paralisa. Foi o que a Joana disse, morte das realizações dignificantes. Das realizações, tudo que eu posso realizar, que vai me construir. Eu como criatura nesse planeta maravilhoso, eu deixo a morte me enterrar viva. Viva. É isso que a mensagem é linda da Joana. Exatamente. Né?
E eu gosto daquela parte que ela diz também, Jesus era a sua oportunidade única. Por que ela disse isso? Quem é o Cristo? O ser mais evoluído e iluminado que pisou neste planeta. O governador do nosso planeta. Nosso guia e nosso modelo. guia e modelo. Enviado pelo nosso Pai. E nós já sabemos que o Cristo é a nossa única oportunidade. É a nossa porta estreita. É a nossa porta estreita. E ele deixou passar a porta estreita e se foi para a porta larga. Mais fácil, mais cômodo. E quando a Joana disse que Jesus penetrou e sabia o motivo real da sua recusa, ele nos conhece intimamente. Nós podemos mostrar no Instagram, no Facebook, nas fotos mais bonitas, na sociedade, quem nós somos, né? Esse filho preocupado, receoso, mas por trás o meu interesse, os meus sonhos, as minhas frustrações, o meu lado sombra, que a Joana fala. Ele nos conhece sabiamente e nos ama. Ele não recriminou o jovem. Na passagem não diz que ele isolou, ignorou ou deixou. Ele deixou ele ir. Porque é o livre-arbítrio do nosso Pai. Ele teve oportunidade, né? A escolha do Ele teve uma Ele teve uma oportunidade. oportunidade. Né? Não E- fez opção. Isso, quantos nós temos? Mas acho que no fundo, né, claro, Cristo sabe disso, né? Todos nós, por mais que percamos tempo aqui e não aceitamos esse convite agora, que está sendo nos oportunizado, né? Vai demorar um tempo, mas até que a Vamos gente chegar lá. vai entender isto e Cristo vai nos convidar N vezes. Olha, minha amiga, e a Joana ainda diz, né, que quando nós postergamos a decisão de tomar a frente e seguir ao lado do Cristo, trabalhando e servindo e fazendo a reforma, a nossa situação já não será mais a mesma. Talvez complique. Olha só que ensinamento. Se hoje eu tenho a oportunidade de crescer e prosperar e aprender e evoluir, eu vou descobrir que eu posso ser feliz e sair desses escombros e voar. Ou seja, os escombros vão estar presentes em muitos momentos, mas eu já vou ter um entendimento diferente. Sim, porque daí tu já tem o conhecimento. Quando se tem o conhecimento, né? Quanto mais tu aprende, mais tu é cobrado. Mas- Sabia e não fez por quê? Muito bem. É isso aí, meus amigos. É por aí, né? Vamos para as despedidas? Vamos então? então. Vamos às nossas despedidas. Então, vamos lá. Eu já aproveito então e agradeço a oportunidade mais uma vez. A alegria de estarmos todos juntos aqui é enorme no meu coração. E mais o Tuco, também nosso outro parceiro e amigo, irmão. Isso. Né? Abraço, Tuco. E aos amigos aqui ouvintes, todos. Eu também me indistintamente. despeço, Abração. né? Porque a gente vai ter o Evangelho, mas as despedidas vão ser feitas agora. Agradeço a todos os ouvintes e convidando-os a retornarem conosco na próxima quinta-feira, aqui no programa Entre Dois Mundos. Correto. Agradeço também ao mundo espiritual, a todos aqueles que nos acompanharam, que possamos ficar na paz de Jesus, né? Não esquecendo de tudo aquilo que foi dito, mas se ficar um pouquinho para pensarmos, já vai estar valendo muito, muito a pena. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós somos a soma das nossas experiências. Então, eu me despeço dizendo, vamos prestar mais atenção na nossa caminhada aqui. Uma boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, pela paciência e que possamos nos encontrar na próxima aqui. Muito bem. Agradeço também aos ouvintes, agradeço a Regina, a Rejane, a Martinha, pelas belas explanações. Vamos ainda ouvir uma citação da Martinha em relação a Emmanuel e voltamos aí com uma musiquinha de fundo bem tranquila para falarmos do Evangelho no Lar, certo? Vamos então. Certinho, Paulo. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha.
Então estamos abrindo agora, 21 horas, nosso bloco novo, o Evangelho no Lar, feito remotamente através das ondas da Rádio Web Recordações. A Regina citará então o capítulo aleatório que foi aberto do Evangelho, né? Capítulo 12, Isto. Amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, mas, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra são os responsáveis por essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente, de acordo com a época em que Moisés vivia. Mas Cristo veio e disse, retribuí o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Se vos baterem em uma face, apresentai a outra. Para o orgulhoso, essas palavras parecem um ato de covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem no fato de se suportar um insulto do que em vingar-se dele. E isso sempre acontece porque a sua visão não consegue ir além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essas palavras ao pé da letra? Não, nem aquelas que dizem para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo. Se fossem obedecidas literalmente, isso seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes qualquer receio. Se não se impedissem as suas agressões, muito em breve os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo para oferecermos uma face quando a outra foi atingida. Ele quis dizer, sob uma outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a diminuir o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente a injustiça do que cometê-la, ser enganado do que enganar, ser arruinado do que causar a ruína dos outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que é apenas uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal sem punição, para dar forças, para suportar pacientemente os golpes aplicados nos nossos interesses e no nosso amor próprio. Esta é a razão por que dissemos incessantemente: voltai os vossos olhares para a frente, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis machucados pelas coisas da terra. Pois então, vamos para os comentários a respeito. Deixa-me ver aqui, inicialmente,
folheando, fazendo uma releitura. Capítulo 12, Capítulo 12, vamos lá então. Regiane fala? eu inicio falando. Então, vamos lá, Martinha. O convite do Cristo é para que nós possamos compreender que o bem sempre deverá prevalecer nas nossas vidas. Retribuir o bem, o mal com o bem, não é a lição do Evangelho. Mais dia, menos dia, nós vamos ter que aprender. Mas todos os dias nós temos a chance de compreender a lição, porque os ensinamentos são constantes e diários nas nossas vidas. Depende de nós, sempre vai depender de nós. O que nós queremos? Nós queremos fazer as mudanças, nós queremos nos melhorarmos, nós queremos encontrar essa luz, esse caminho que o Divino Mestre fala para todos nós. Se eu já quero isso, então eu já posso entender que eu tenho. A duras penas, algumas pessoas dizem, mas é difícil. É difícil fazer o bem, é só seguir o bem. Eu estou falando aqui como alguém encarnada e que vive momentos assim, né? Mas não é. À medida que nós vamos nos desenvolvendo, não é porque nós já começamos a construir e a sentir uma satisfação diante de algumas coisas, algumas escolhas melhores que nós vamos fazendo. A caminhada é a passos curtos e lentos, mas é possível e devemos sim procurar sempre o melhor caminho. E à medida que a gente vai tomando as melhores decisões, vai trazendo para o nosso alforje existencial decisões mais corretas, automaticamente o alforje se vê obrigado a dar espaço, nos aliviando de decisões anteriores, mal havidas, né? E de valores que vínhamos carregando até então, que já não nos servem mais. Né? Não é isso? Então, à medida que novos trajetos vão se apresentando a nós, a nossa carga, né, trazida até este ponto começa a ser aliviada. Não é isso, Martinha? A gente trabalha muito a parte do perdão, né, do entendimento, onde se bater uma face apresente a outra, né, em que sentido, né, de já estarmos melhores, de já entendermos os nossos irmãos de caminhada, né, todos em evolução. Então, se bate numa face, apresenta uma outra, mas é no sentido do entendimento, do perdão, da busca por ficar melhor, né? Do entendimento de que ele ainda não está, né, Então, tão preparado. Voltando os nossos olhares, né, para frente, quanto mais nós nos elevarmos, mais vamos entender essa nossa vida espiritual, esse nosso lado espírita, né, nos despindo de diversos, como é que a gente pode dizer, de diversos pesos ou diversas cargas negativas que nós já... Bagagens, né, no processo do caminhar aí para alcançar esse nosso desenvolvimento espiritual. Eu gostaria também de lembrar que o Evangelho nos oferece aqui uma outra reflexão. Porque se alguém vos bate na face direita, apresentar-lhe também a outra. Quem eu fui? Quem eu fui nesta existência, não vou nem me reportar às outras. Quantas vezes eu bati na face de alguém? Porque o que é bater na face que o Evangelho está falando? Nós vamos nos remeter a dar um tapa no nosso rosto. Mas muitas vezes O que é o bater ofende, na face? Magoa. O que é o bater? É o mais no lado que a Regina está A falando. palavra. Nós estudantes já sabemos que o pensamento é matéria, tem força. Nós podemos bater na face de alguém com o pensamento. Também. A decisão que eu tomo de ocupar o meu tempo com coisas inúteis é batendo na face. E pode ser na minha também. A nossa decisão pode ser um afago, pode ser um afeto, pode ser uma mão estendida, pode ser uma ajuda para o próximo, mas ao mesmo tempo, como você disse, pode ser um castigo, uma maldade. Não é isso? Porque ao mesmo tempo que eu posso ter afagado um rosto, me dizendo boa, generosa, leal, ao mesmo tempo eu estou Pensando por trás diferente. pensando diferente.
o orgulho, como diz aqui, o Evangelho está falando do orgulho. Porque se eu quero exaltar a minha personalidade, né, e retribuindo essa injúria, como ele está dizendo aqui, isso só mostra que eu não compreendi que eu já dei muitas, a face de muitos já foram atingidas pelas minhas ações. Pelas suas intenções. As ações podem ser até plasticamente positivas, Paulo, mas as intenções, isso. É isso que vai atingir. Isso. E ali no livro Ser o Destinador, que o Leon Denis fala, e que tu falastes anteriormente no programa, né Rejane? Como é que eu vou entender a dor se eu não vivê-la? Se eu não vou ser eu vou usar o título aqui, se alguém vos bater a face direita, se eu não aprender com as pancadas, com os tapas da vida, como é que eu vou aprender? Se alguém te disser que machuca muito o pé um sapato apertado, você pode até entender, mas você só vai sentir se você calçar um sapato que lhe aperte demais os pés. Né? Então, você passar pelas experiências é o que vai dar a você a qualidade, ou vai dar a você a possibilidade de entender o próximo. Né? E assim, entendendo, querer para o próximo aquilo que você quereria também para você. O Evangelho também nos traz aqui uma reflexão sobre essa minha tomada de decisão, então, de querer arrancar o olho do outro, como está ali, porque se é dente por dente, olho por olho. Então, se a lei mosaica dizia isso, e lá, então, eu colocava em ação o meu direito, eu já estava me corrompendo diante das leis divinas. Sim. Ok, ainda não tinha um entendimento, não havia aflorado em mim esse lado da compreensão do Espírito encarnado. Mas aí eu continuo agora, porque a lei dos homens me dá o direito. Existe o lado legal, eu posso. Mas aí, eu tenho que botar na balança também, porque a minha balança, parece que vai ficar equilibrada diante do que o outro fez para mim. Mas eu tenho que pensar que o que eu faço entre quatro paredes, o que eu faço em pensamento, como nós falávamos, vai desequilibrar ela vai desequilibrar. Mas perante a sociedade, a minha balança está equilibrada. Aí o meu prato desce com uma coisa tola e insignificante para mim. Muitas vezes sem que você se dê conta. Para que eu perceba, eu tenho que levar, às vezes, uns tapas, umas batidas da vida, né? São umas pancadas numa linguagem mais popular, as rasteiras. É por isso que a gente diz que é a dor que ensina mais que o amor, né? O Cristo, ele quer que nós tenhamos essa fé na vida futura e na justiça de Deus, para que nós percebamos que o mal, ele jamais ficará impune. Então, e quando eu falo esta frase, essa linda citação, eu não posso falar pensando que os outros vão ouvir. Eu tenho que tu também falastes, né, de ouvidos para ouvir anteriormente. Então, se eu tenho fé na vida futura e na justiça de Deus, eu não tenho que pensar assim, não, mas aí uma coisa vingativa também, que o capítulo seguinte é a vingança, né? É vingativo, não, mas Deus está vendo, isso aí não vai ficar assim. Não adianta nada, eu não compreendi. Eu ainda não estou entendendo que a justiça divina, existe uma lei divina, uma ação e reação. E ela faz parte da minha vida também. Então, eu não posso estar vivendo determinadas situações na minha vida que não seja para o meu crescimento. Porque se a lei divina é imutável e perfeita, não tem nada aí fora do eixo. O que pode acontecer, né, gurias, é que a minha programação, ela passa por várias etapas. E essas etapas da programação foram mudadas pelas minhas escolhas. Quando a vida me deu uma rasteira e queria me ensinar uma lição, eu revidei. Eu achei que, então, assim, se me arrancar um olho, eu vou arrancar o outro agora. Aí eu começo tudo outra vez. Aí
Nosso Círculo livre-arbítrio vicioso. vai fazendo com que a gente Isso aí, Não Paulo, para nunca. não rompe. Não rompe. vai O ter Cristo quer que nós ir readaptando rompamos com os nossos vícios, com os nossos orgulhos, as nossas mazelas. Ele quer que eu perceba que eu posso mais, que eu tenho condições. Perdão, como vocês falaram, né? Por aí. E o amor, né? Vamos falar em amor, que a gente já falou em amor no programa. O amor é da responsabilidade de cada um de nós, né? E deve crescer sempre mais e apresentando-se cada vez melhor. Quando nós nos amarmos também a ponto de entendermos isso, e né? Cristo disse, amai ao próximo como a si mesmo. Né? Então, só o amor é a resposta e é o remédio, como a gente disse, né? o remédio. Para as nossas almas. Muito bem. Se nada mais há a ser dito, já foi, parece que bem esmiuçado, né? O Evangelho, nós ficamos por aqui, já fizemos as nossas despedidas, não é isso? E nós vamos solicitar que a Rejane faça então a nossa prece de encerramento desta noite. Prece de encerramento. Convido a todos para nos mantermos nessa energia maravilhosa, nesses fluidos benéficos que estão vindo do mais alto dos céus para cada um de nós, que estamos neste momento orando, agradecendo a Deus a oportunidade da vida, agradecendo a Deus por tudo que nós já temos e pelo entendimento da palavra de Deus, da palavra do Cristo em nossas vidas e pelo nosso desprendimento em já estarmos buscando esse entendimento maior, esta nossa evolução, voltados para a nossa verdadeira vida, que é a nossa vida espiritual. Não esquecendo jamais que aqui encarnados, nós neste mundo, precisamos aprender muito a nos amarmos e a nos colocarmos no lugar do outro, aprendendo as lições a que nos destinamos, com a permissão do Pai Maior, a passarmos por essa nossa encarnação. Então, que o nosso abraço possa alcançar a todos, encarnados, desencarnados, que aquela nossa prece mais íntima possa ser atendida, que possamos nos sentir em paz, sabendo que Deus é uma centelha divina que está em cada um de nós e que ela se manifesta, basta essa nossa ligação, esse nosso desejo de mostrarmos que somos filhos de Deus, que podemos ser juntos mais fortes, que o nosso amor pode alcançar muito longe e que o nosso pensamento é muito poderoso. Então que possamos também, Senhor, pedir pela paz, não só pela nossa paz interior, mas pela paz no mundo. A tua centelha divina pode fazer essa diferença. Então que possamos seguir nos teus ensinamentos, nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, buscando esta nossa reforma íntima, esse nosso maior entendimento, buscando sempre mostrarmos o porquê estamos aqui e a importância de nos sentirmos sempre filhos de Deus e irmãos nesse plano ou em qualquer outra morada na casa do Pai. Agradecendo ao mundo espiritual que nos acompanha nesse programa, nesse trabalho de divulgação da doutrina e que possamos nos manter em paz, espalhando o conhecimento e divulgando essa boa nova de Jesus Cristo. E que assim seja.